Boa tarde a todos. Vamos dar sequência então ao nosso curso de Direito Empresarial. Passamos agora ao capítulo 4 do livro do Fábio Ulloa, Livros Comerciais. Ponto 1. Obrigações comuns a todos os empresários. Obrigações comuns a todos. Registro prévio no registro de empresa antes do início das atividades. Escriturar regularmente os livros obrigatórios. Levantar balanço patrimonial e de resultado econômico a cada ano. Bom, as obrigações que todos devem observar indistintamente. Registro prévio no registro de empresa antes do início da atividade. Escriturar regularmente os livros obrigatórios. Levantar o balanço patrimonial e de resultado econômico a cada ano. Consequência da ausência de registro, nós vimos já no capítulo anterior, mas para dar uma repassada rápida aqui, o empresário irregular, por exemplo, não poderá requerer a falência de seu devedor, mas pode ter a sua falência requerida ou auto-requerer a própria falência, quer dizer, ele perde tão somente a legitimidade ativa para requerer a falência de outro empresário. Não poderá requerer a recuperação judicial. Não poderá ter seus livros autenticados no registro de empresa e, portanto, não gozará da eficácia probatória do artigo 418 do CPC, que é aquela eficácia probatória nas lides contra outro empresário, né, no sentido de que os livros autenticados fazem prova em favor do empresário que tem os livros autenticados, né? Se a falência for decretada, será necessariamente fraudulenta e haverá o crime falimentar do artigo 178, que trata justamente a respeito da não autenticação, não escrituração dos livros e alguns outros elementos, mas consta lá especificamente como conduta nuclear a não autenticação dos livros contábeis, né? E a sociedade empresária, portanto, a sociedade empresária que atuar de forma irregular é regida pelas normas da sociedade em comum, escrita ali no artigo 990 do Código Civil. Vai estar sujeita, portanto, à responsabilidade ilimitada e solidária dos sócios. Não vai haver essa divisão patrimonial e nem mesmo o benefício de ordem. Bom, retomando aqui, apenas uma parte. Estão dispensados, contudo, de escriturar os livros obrigatórios o ME, quer dizer, o microempresário e o empresário de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, que é aquele regime tributário simplificado. Os que não forem optantes, né, os microempresários e empresários de pequeno porte que não forem optantes pelo Simples, vão estar obrigados a escriturar um único livro, né, que é o chamado livro caixa. Também está dispensado de escriturar os livros obrigatórios o chamado microempreendedor individual. Espécies de livros empresariais. Só retomando, tanto a qualificação de microempresário quanto de empresário de pequeno porte, quanto o microempreendedor individual é definida pela receita bruta anual do empresário e está descrito naquela lei complementar que nós tratamos, salvo engano, na primeira ou na segunda aula e que me foge aqui agora no momento, mas estão definidos lá os patamares de definição e o critério é justamente a renda bruta, o rendimento bruto, né? Ou também chamado de faturamento. Ponto 2. Espécies de livros empresariais. Livros empresariais, legislação comercial. Espécie do gênero livros do empresário. Bom, os livros do empresário, eles podem ser tanto livros que vão tratar de questões tributárias, quanto de questões trabalhistas, questões previdenciárias e questões empresariais. Então, os chamados livros empresariais são uma espécie do gênero livros do empresário, né? Os livros empresariais são um tipo de livro, dentre outros, que o empresário deve ter, né? Ou pode ter. Esses livros empresariais se dividem em duas grandes categorias: os livros obrigatórios, né, cuja a inexistência ou a irregularidade acarreta algum tipo de sanção,
e os livros facultativos, que são aqueles somente para o melhor gerenciamento da atividade empresarial e que na prática raramente são utilizados, né? Os livros obrigatórios também se subdividem em comuns, né, que são aqueles que são impostos a todos os empresários indistintamente, exceto, como nós já vimos, a exceção ali do microempresário, do empresário de pequeno porte optante pelo simples e do microempreendedor individual, né. Por exemplo, um livro que se enquadraria na categoria de livro comum, que é imposto a todos, salvo essas exceções já listadas, seria o chamado livro diário, né. Outra categoria são os livros especiais, que são impostos somente a determinada categoria de empresário. Por exemplo, o livro de registro de duplicatas, que seria só para o empresário que vai mexer com duplicata, né? A duplicata é um título de crédito. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o conceito de cabeça. É um título de crédito que é emitido pelo seu credor, né? E que depende do aceite do devedor. Ele é um título causal. A causa de emissão dele é a prestação de um serviço ou fornecimento de um produto, né, descrito por uma fatura. Então a fatura descreve ali o serviço ou produto que foi prestado. A duplicata é o título de crédito que representa o crédito relativo a esse serviço ou esse produto, e ela é emitido pelo credor, quer dizer, pelo sujeito que vai receber, e depende do aceite do devedor. Então o devedor emite, olha, assina aqui dizendo que você está me devendo tanto. O cara vai e assina, e aquele documento é um título de crédito, né, que goza de todas aquelas facilidades de execução e das características cambiais que nós vamos ver mais adiante nesse curso. Outro exemplo de livros, livro de entrada e saída de mercadorias, que é para quem explora atividade de armazém geral, né? O livro de registro de ações nominativas e diversos outros livros específicos de sociedades anônimas que estão descritos na Lei das Sociedades Anônimas, que é só para esse determinado tipo específico de sociedade, né? E há uma lista ampla, a depender conforme a atividade, né, que for adotada. Cada atividade específica ali pode, em tese, ter um livro específico especial necessário para que haja o controle daquele determinado tipo de atividade. Ponto 3. Regularidade na escrituração. Requisitos intrínsecos. Requisitos intrínsecos de regularidade na escrituração. Dizem respeito à técnica contábil, né, de escrituração. Isso aqui não é bem objeto do direito empresarial, é mais objeto da ciência da contabilidade, que nós não vamos tratar aqui. Os requisitos extrínsecos de regularidade escritural, regularidade na escrituração, são os relativos à segurança do documento, né? Seria o termo de abertura e de encerramento e a autenticação pela junta comercial. A escrituração regular deve observar os requisitos extrínsecos e extrínsecos, sob pena de desconsideração, quer dizer, tem que observar tanto esses elementos da técnica contábil, que dizem respeito à dimensão interna, vamos dizer, substancial da escrituração, quanto esses elementos externos, né, de segurança, né, como por exemplo a autenticação pela junta comercial. Na observância de qualquer desses requisitos vai levar à desconsideração, aquela escrituração vai ser considerada irregular e ela não vai produzir efeitos em favor do empresário, né? Pelo contrário, vai acarretar a ele sanções. Nós vamos ver mais adiante. Atualmente, com a informatização, né, tem se dispensado a encadernação dos livros, né? Essa escrituração pode ser feita aí por meio informático, né? E uma nota importante é que os livros mercantis se equiparam a documento público para fins penais, né? Lá, salvo engano, no Código Penal, falsificação de documento público e falsificação de documento particular. E a pena para falsificação de documento público é mais grave, e os livros mercantis se enquadram justamente nessa categoria. Vou passar aqui para o ponto 4 agora. Bom, ponto 4
Consequências da irregularidade na inscrição. No plano civil, ausência de eficácia probatória, CPC 379. Vamos ver o que diz o 379 do CPC. Vai. Esse é o CPC. Tá errado esse trem. Não é o 379 não. O 418, né? Não tem nada de 379 não, é 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. A ausência desse 379 aqui. Depois eu vou verificar essa porcaria aqui. Bom, no plano civil, ausência de eficácia probatória. Requerida a exibição do livro obrigatório, estando este irregular, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela contraparte acerca dos quais os livros fariam prova. Quer dizer, o sujeito faz uma alegação, né, que diz respeito a uma informação em tese contida nos livros do empresário, né. Os livros do empresário estão em estado irregular, então eles não podem fazer prova a favor do empresário, né? Qual a consequência disso? Os fatos alegados pela outra parte vão ter presunção de veracidade, uma vez que não vai haver o elemento rígido para contrapor essas alegações, né? Esse elemento rígido seria o livro regularmente escriturado, né? No plano penal, artigo 178 da Lei de Falências. Vamos dar uma olhada aqui. 178 da Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder recuperação judicial ou homologar plano de recuperação judicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios, pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Decretada a falência, estando os livros irregulares, haverá crime falimentar. A falência será necessariamente fraudulenta, quer dizer, uma falência com crime no meio, né, com fraude no meio. É justamente o crime do artigo 178, da irregularidade da escrituração. Os livros devem ser mantidos até o transcurso do prazo prescricional das obrigações neles escrituradas, né? No caso das obrigações tributárias, a maioria dos prazos é de 5 anos, né? O prazo de prescrição geral do Código Civil é de 10 anos, né? Então, conforme for a natureza da obrigação, ele deve manter o livro até o transcurso do lapso temporal prescricional, seja ele qual for, né? Geralmente vai ser de 5 anos, no caso tributário, e da legislação trabalhista também, salvo engano. Nos termos do Código Civil pode ser até de 10 anos, né, que é o prazo genérico. 5. Exibição judicial e eficácia probatória dos livros. Os livros gozam, em princípio, da proteção do sigilo. Código Civil, artigo 1190. Só é passível de ser
quebrado nas hipóteses legais. Vamos ver o que diz o 1190. Aqui. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não em seus livros e fichas as formalidades prescritas em lei. Não somente nas hipóteses legais é que pode ser mitigado esse sigilo aqui dos livros empresariais. O 191 diz, 1191, o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. Parágrafo 1º. O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes ou de ambas sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencem, ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar à questão. Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, perante o respectivo juiz. Recusada a apresentação dos livros, nos casos do artigo antecedente, serão apreendidos judicialmente e, no seu parágrafo 1º, quer dizer, em ação e medida cautelar, ter-se-á como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros, aquilo que a gente já esclareceu, né, a respeito da presunção de veracidade das informações que em tese estariam contidas nos livros, né. Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elegida por prova documental em contrário. Quer dizer, essa presunção de veracidade, portanto, é apenas relativa, né? Ainda que a parte não possa se valer dos livros irregulares para infirmar a alegação da contraparte, ele pode se valer de outro tipo de prova documental, né? 1193. As restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, no exercício da fiscalização, do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais. Então, a autoridade fazendária, se estiver autorizada pela sua legislação de regência, não se submete a essa restrição aqui. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua autoridade, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. As disposições deste capítulo aplicam-se a sucursais, filiais ou agências no Brasil do empresário ou sociedade com sede em país estrangeiro. Beleza. Bom, havíamos parado no artigo 178 da Lei de Falência, está falando do crime, né? Então... não, estávamos na proteção do sigilo. Bom, só é passível de ser quebrado nessas hipóteses legais de sucessão, gestão à conta de outrem, etc. Que nós vimos. Exibição parcial. Extração da parte que interessa ao processo. Pode ser decretada de ofício em qualquer ação. É justamente o que está no parágrafo 1º do 191 e está também no 420. Aqui, 420 do CPC. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo, na liquidação da sociedade, na sucessão por morte de sócio, quando e como determinar a lei.
O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Então, o juiz pode, de ofício... Esse sigilo aqui é meio capenga, né? Porque ele tem um monte de exceção. E ainda que não seja feita a exibição total, o juiz pode determinar em qualquer processo a exibição parcial, só do que interessa o processo, né? Então é um sigilo, mas sigilo tabajara, né? Quanto à exibição total, mediante o requerimento e em algumas ações, né? Aquilo que nós vimos no 1191. E na falência pode ser decretado de ofício, né, a exibição total. Então, clareando as coisas. Esse sigilo, ele só pode ser quebrado nas hipóteses legais de forma total e nas hipóteses taxativas ali do 1191 e em outras hipóteses legais, né? Já o sigilo parcial, quer dizer, a exibição parcial desses documentos em tese sigilosos pode ser feita em qualquer processo, né? Mas no caso vai haver uma exibição parcial, vai se extrair só a suma do que interessa à ação. O livro empresarial periciado faz prova contra o titular, que pode provar a inveracidade dos dados por outros meios. Faz prova a favor do titular, se regular. Bom. Então, contra o titular dos documentos, vai fazer prova mesmo se for irregular. A favor do titular, somente se a escrituração for regular. O sigilo é excepcionado também em face de determinadas autoridades administrativas, como a autoridade fiscal, está lá no 195 do CTN, e a autoridade previdenciária, está prevista na Lei 8212 de 91, a lei que trata ali da Seguridade Social. Balanços anuais. Obrigação de levantar anualmente. O balanço patrimonial, que é o ativo e o passivo. O balanço de resultado econômico, que diz respeito aos lucros e perdas. Podem, todavia, estão dispensados, na verdade, do levantamento tanto do balanço patrimonial quanto do balanço de resultado econômico, o microempresário, a empresa de pequeno porte, e o microempreendedor individual, né? Há empresários que devem fazê-lo em periodicidade menor, como por exemplo as instituições financeiras, que são obrigadas a fazer de 6 em 6 meses. A inobservância da feitura desses balanços, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, vai acarretar o crime falimentar, previsto também no artigo 178 da Lei de Falência, uma vez que esse balanço estaria dentro aqui do conteúdo semântico do elemento do tipo aqui, denominado documentos de escrituração contábil obrigatórios. Bom, a Lei de Sociedades Anônimas traz um regramento próprio quanto à demonstração financeira. Nós não vamos entrar aqui, estamos tratando apenas do regramento geral. Uma nota importante quanto a essa questão do balanço é que a concessão de crédito bancário geralmente é condicionada à exibição do balanço, né? Que o balanço vai mostrar mais ou menos ali a condição financeira, a condição de saúde financeira do empresário, né? E as licitações públicas também exigem, né, como condição de habilitação a demonstração do balanço patrimonial e do resultado econômico. Bom, fechamos aqui o capítulo 4. Na próxima aula, o capítulo 5.
tratando sobre o estabelecimento empresarial. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.